Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, agradecemos as suas presenças que tanto nos honram aqui no nosso Sementes do Evangelho. Muita luz e muito amor a todos. E vamos à nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos anjos, guardiões, guias e mentores, também a toda a espiritualidade amiga que nos abençoa e ilumina. Mestre amado Jesus, que a vossa presença, com seu amor tão sublime, nos envolva neste momento e nos traga paz. Que a luz do seu Evangelho ilumine nosso caminhar, para que possamos cumprir nosso plano reencarnatório com a chave do teu amor. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 9, Superiores e Inferiores. A autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação de responsabilidade, e aquele que dela foi investido terá contas a prestar. Não acrediteis que ela lhe tenha sido dada para proporcionar o vão prazer de comandar, nem tampouco, como o creem erroneamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. A despeito dessas pretensões, Deus lhes prova que ela não é nem uma nem outra, tanto que Ele a toma quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ser-lhe-ia inalienável. Ninguém pode, portanto, dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada dele, sem seu consentimento. Deus dá a autoridade como missão ou prova, quando isso lhe convém, e da mesma maneira a toma, seja quem for o depositário da autoridade, em qualquer extensão que ela abranja, desde o Senhor sobre o seu servidor até o soberano sobre o seu povo. Ele nunca deve dissimular o fato de ser encarregado de almas. Responderá pela boa ou má direção que tiver dado a seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios aos quais forem arrastados, como resultado dessa direção ou dos maus exemplos, recairão sobre ele, ao passo que recolherá os frutos de sua solicitude, se os conduzir ao bem. Na terra, todo homem tem uma missão, pequena ou grande, seja qual for, sempre é dada para o bem. Portanto, desviá-la de seu princípio seria falhar com essa missão. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, derramando a fecundidade ao seu redor? Perguntará aquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso fizeste que desenvolvessem? Se te dei subordinados, não era para fazer deles escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis de teus caprichos ou de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei fracos para que os sustentasses e os ajudasses a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não menospreza nenhum daqueles que estão abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não determinam suas posições perante Deus. O Espiritismo ensina que, se hoje eles o obedecem, podem tê-lo comandado anteriormente ou poderão comandá-lo mais tarde, e então ele será tratado como os tiver tratado a seu turno. Se o superior tem deveres a cumprir,
o inferior também os tem por sua vez, e que não são menos sagrados. Se esse último é espírita, sua consciência dir-lhe-á, melhor ainda, que ele não está dispensado de deveres, mesmo quando seu chefe não tiver cumprido os seus, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de um não autorizam as faltas de outros. Se sofre com sua posição, diz a si mesmo que certamente a merece, porque ele mesmo talvez tenha abusado de sua autoridade no passado, e deve suportar por sua vez pelos inconvenientes que fez outros sofrerem. E se é forçado a suportar essa posição por não encontrar uma melhor, o Espiritismo ensina-lhe a resignar-se com ela, como se fora uma prova para a sua humildade, necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como gostaria que seus subordinados agissem com ele, se fosse ele o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para quem o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Em uma palavra, ele é impelido pelo sentimento do dever, que sua fé lhe dá, e pela certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde precisará pagar. François Nicolas Madeleine Card, Morlotte, Paris, 1863. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nesse capítulo podemos entender o que o Divino Mestre espera daqueles que se encontram numa situação de autoridade, que é o direito de se fazer obedecer, influenciar, e também daqueles cuja situação é de subordinação, estando em condição inferior, dependente, subalterno. E de início nos diz que tanto a autoridade quanto a riqueza são empréstimos temporários que Deus concede à criatura como missão ou prova, e nela abrange enorme responsabilidade, e sendo pertencente a Deus, ele a toma da mesma maneira quando essa for mal direcionada ou mal aplicada. A responsabilidade de chefes, governante e todos que têm o poder de alguma autoridade é gigantesca, pois não só responderá por suas atitudes, mas também pelo seu poder de influenciar sobre ações equivocadas de seus subordinados ou sobre aqueles que estão sob sua influência negativa ou mal direcionada, seja pela sua posição de comando, ações, atitudes, palavras ou exemplos. Ainda mais os conhecedores do Evangelho de Jesus. Devemos estar sempre atentos e jamais agir de forma irresponsável. Aqueles que dependem de nossos comandos e direcionamentos. Todos somos ora autoridades, ora subordinados. Na família somos subalternos como filhos, autoridades como pai e mãe. Na sociedade somos subordinados às leis do meio em que vivemos. E ambas posições nos cabem os deveres sagrados, sabendo ser autoridade e saber ser subordinados. Para isso é necessário sermos humildes, termos respeito, abnegação, resignação. Ambas precisam de amor para realizar sua missão. A autoridade sem abusos e a posição subordinada a cumprir suas obrigações com empenho. Nós todos carecemos da obediência e através dela estamos abrindo canais para outras virtudes. Nós precisamos do esforço mútuo de troca permanente de uns para com os outros, para atingir a progressão evolutiva. Deus coloca provisoriamente o homem na condição de mais forte, seja de comando ou riqueza,
para guiar os mais fracos, subordinados ou dependentes para o caminho do bem, e não ao contrário, para que eles se corrompam, se destruam ou se enfraqueçam ainda mais. Aos em condições de subordinação, também lhe cabem os deveres sagrados e responsabilidades, mesmo quando seu superior não cumpra os seus, porque o erro de um não justifica o erro do outro, e somos conhecedores de que não se deve pagar o mal com o mal, e sim com o bem, lutando sim por condições sempre melhores, sendo aplicado e laborioso. E nas dificuldades de sair da situação penosa, é preciso ter resignação, pois com certeza sua presença ainda é importante naquele contexto onde ainda há alguma lição ou experiências para aprendizado e aprimoramento que deve ser cumprido. O importante é não se revoltar e cumprir as responsabilidades com dedicação, lealdade e honestidade, lembrando que o Criador nos coloca onde realmente precisamos estar para crescer e evoluir. E elevados a Deus, Pai Celestial, e ao seu Filho amado Mestre Jesus, agradecemos por estarmos sendo tão amorosamente guiados e protegidos o tempo todo à luz do seu Evangelho de amor. Pai amado, que sua assinatura de amor esteja em cada célula do nosso ser, que nada turbe os nossos sentidos e nem obscureça nossos caminhos, pois queremos caminhar contigo. E pela ação de nossa boa vontade, nos fortaleça no caminho que leva a Ti, ó Pai. Por tudo te agradecemos e te honramos. Se conosco, Pai amado, hoje e por todo sempre, e que assim seja.